Devido a várias pessoas me procurando e pedindo para falar sobre relacionamentos, eu resolvi criar uma série. E eu vou postando esses vídeos aos poucos, porque o outro também pode ser um caminho para nós. E hoje eu quero te perguntar, por que algumas pessoas conseguem mexer tanto com você? Você já percebeu que existem pessoas que fazem alguma coisa que simplesmente você deixa passar? Elas falam alguma coisa desagradável, fazem um comentário, tem uma atitude que você não gosta. Você até se incomoda por alguns minutos, mas depois esquece, vai seguir a sua vida. Mas existem outras pessoas que fazem quase a mesma coisa e aquilo entra em você. Você pensa no que aconteceu durante horas, às vezes durante dias. Repassa a conversa na cabeça. Imagina o que deveria ter feito ou respondido. Conta para alguém. Volta para casa e continua pensando. E aqui, a pergunta mais importante talvez não seja por que essa pessoa é assim? Por que ela fez isso comigo? A pergunta mais importante talvez seja porque quando essa pessoa é assim, alguma coisa dentro de mim dói tanto. Essa pergunta esclarece muita coisa, porque no primeiro momento nós olhamos para fora. Ela me rejeitou, ela me criticou, ela me desrespeitou, ela está querendo competir comigo, ela não me valoriza, ela não gosta de mim, ela quer me diminuir, ela não se importa com o que eu falo. E talvez algumas dessas coisas estejam realmente acontecendo. Eu não estou dizendo que tudo é imaginação nossa. Existem pessoas que desrespeitam, existem pessoas que são agressivas, existem pessoas manipuladoras, existem relações das quais precisamos realmente nos afastar. Mas hoje eu quero olhar para outra coisa. Eu quero olhar para aquilo que acontece dentro de nós quando alguma coisa acontece fora. Porque nem todas as pessoas têm o mesmo poder sobre nós. E isso é muito interessante. Imagine que alguém faz um comentário sobre a sua aparência. Uma pessoa pode ouvir e pensar: que comentário desagradável, desnecessário, e continuar o dia. Outra pode ouvir exatamente a mesma frase e sentir vergonha, sentir-se inadequada, deslocada, rejeitada. Talvez passe o resto do dia se olhando no espelho. Qual foi a diferença? A frase foi a mesma, mas ela encontrou histórias diferentes dentro de cada pessoa. Talvez para uma delas aquele comentário apenas tenha sido um comentário. Para outra pessoa, ele encontrou uma ferida antiga. Talvez uma infância inteira de comparação. Talvez críticas e cobranças constantes. Talvez uma sensação antiga de nunca ser bonita o suficiente, nunca ser inteligente o suficiente, nunca ser escolhida, nunca ser ouvida, nunca ser importante. E é por isso que às vezes o outro toca em nós muito mais profundamente do que ele próprio imagina. Ele apenas aperta um botão, mas não foi ele quem instalou o botão. Eu acho que essa percepção é maravilhosa, porque enquanto eu acredito que o outro criou tudo aquilo que eu estou sentindo, eu fico completamente dependente dele. Eu preciso que ele mude para que eu fique bem. Preciso que ele peça desculpas
preciso que reconheça o meu valor, preciso que me olhe diferente, preciso que ele perceba que estava errado, preciso que me trate diferente. Mas quando começo a perceber por que isso encontrou tanta força dentro de mim, eu recupero alguma coisa. Eu recupero a capacidade de me conhecer. Pense numa rejeição. Talvez alguém não responda a sua mensagem, por exemplo. Aquilo pode ser apenas uma pessoa ocupada. Mas dentro de você pode surgir imediatamente as seguintes frases. Ela não gosta mais de mim, eu fiz alguma coisa de errado, ela está me irritando, eu não sou importante para ela. Percebe? Uma mensagem não respondida aconteceu agora. Mas talvez a emoção que surgiu seja muito mais antiga. É como se o presente tivesse encontrado uma história do passado. E naquele momento, nós não reagimos somente ao que está acontecendo agora. Nós reagimos também a tudo aquilo que aquela situação representa para nós. É por isso que algumas pessoas despertam tanta raiva, outras despertam necessidade de aprovação, outras despertam ciúme, outras despertam comparação, outras despertam um medo imenso de perder e algumas despertam aquela necessidade quase desesperada de provar: eu estou certa. Mas o que existe por trás dessa necessidade? Às vezes não é apenas vontade de estar certa, é medo de ser desconsiderada, é medo de ser desvalorizada. É uma história em que ninguém escutava você. Então hoje, quando alguém discorda, talvez o seu corpo não escute apenas eu tenho uma opinião diferente. Talvez alguma parte sua escute você não importa. A sua opinião não importa. Então a reação se torna muito maior do que aquela situação. E é por isso que eu gosto tanto de uma pergunta. O que essa pessoa desperta em mim? Observe que eu não perguntei o que essa pessoa tem de errado. Isso é muito importante. Nem por que essa pessoa faz isso comigo. A pergunta é: o que acontece em mim quando ela faz isso? É raiva? Medo? Vergonha? Comparação? Sensação de abandono? Necessidade de controlar? Necessidade de ser reconhecida? Vontade de fugir? Vontade de atacar? Porque talvez seja exatamente aí que exista uma porta. Uma porta para uma parte de você que ainda precisa ser conhecida. E isso não significa que tudo aquilo que nos incomoda no outro esteja escondido dentro de nós. Essa ideia também precisa ser usada com muito cuidado. As pessoas às vezes generalizam. Se uma pessoa é cruel e a crueldade me incomoda, não significa necessariamente que eu seja cruel. Às vezes aquilo fere os meus valores. Mas existe outra pergunta possível. Por que determinada atitude continua vivendo dentro de mim depois que a pessoa já foi embora? Aí sim existe alguma coisa para observar. Porque talvez a pessoa tenha ido para casa, mas você ainda esteja discutindo com ela dentro da sua cabeça. Talvez ela esteja dormindo tranquilamente e você esteja revivendo aquela cena pela 10ª
vez. Nesse momento, o problema já não está apenas entre você e ela. Existe algo acontecendo entre você e você. E aí é que começa o trabalho da consciência. Não é sobre inocentar todo mundo. É sobre libertar você. Talvez você descubra. Quando ela me critica, eu volto a me sentir aquela criança que nunca era boa o suficiente. Ou quando ele se afasta, surge em mim um medo enorme de abandono. Talvez quando alguém consegue alguma coisa que eu ainda não consegui, eu começo a me comparar e sinto que estou ficando para trás. Ou ainda, quando alguém discorda de mim, eu sinto uma necessidade enorme de convencer, porque lá no fundo ainda preciso provar que tenho valor. Olha quanta coisa pode existir dentro de uma única relação. Por isso eu acredito que algumas das relações mais difíceis da nossa vida acabam revelando lugares que as relações confortáveis jamais tocariam. Isso eu já falei também no outro vídeo. Eu não estou romantizando o sofrimento. Não precisamos procurar pessoas difíceis. A vida já se encarrega de colocar diferenças diante de nós. Mas quando elas aparecem, podemos fazer uma escolha. Podemos passar anos tentando mudar aquela pessoa ou querendo que ela mude, ou podemos usar a experiência para nos conhecer melhor. Talvez ela nunca mude, mas aquilo que ela consegue despertar em você pode mudar. E aí você olha para ela de outra forma. Quando isso muda, é impressionante. Às vezes a pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa e aquilo já não entra em você do mesmo jeito. Não porque você ficou frio ou fria, não porque perdeu a sensibilidade, mas porque ela já não encontra a mesma ferida aberta. E talvez seja essa uma das formas mais bonitas de perceber que alguma coisa dentro de nós foi transformada. Você não precisa que o outro mude. Você não precisa que o mundo pare de tocar nos seus botões. Você pode começar a compreender por que eles existem. Então eu quero te propor um pequeno exercício. Pense numa pessoa que tem tirado você do eixo. Mas não escolha necessariamente a pessoa que mais machucou você na vida. Comece devagar. Escolha uma situação que você consiga observar com alguma tranquilidade. Feche os olhos por algum segundo, se for confortável para você. E lembre da situação. Por alguns segundos, lembre da situação. Agora, não olhe apenas para a pessoa. Olhe para você. Pergunte: o que eu sinto quando isso acontece? E vá além da primeira resposta. Se você responder, por exemplo, raiva, pergunte: o que existe embaixo da minha raiva? Talvez seja medo, talvez seja tristeza, talvez seja humilhação, talvez seja aquela sensação de não ser importante ou de não ser bom o suficiente. Depois pergunte: onde eu já senti algo parecido antes? Não precisa procurar uma grande memória. Apenas observe. E por último, pergunte: do que essa parte de mim precisa hoje que talvez tenha faltado lá atrás? Talvez precise de validação,
talvez de segurança, talvez de acolhimento, talvez de aprender que já não precisa implorar para ser escolhida, porque quando você começa a oferecer isso a si mesma, o outro começa a perder o poder de definir o seu estado interno. Eu quero deixar uma afirmação para você. Eu escolho observar o que cada experiência desperta em mim. Eu acolho minhas emoções sem me tornar prisioneira delas. Eu reconheço minhas feridas e permito que elas se transformem em consciência. O comportamento do outro pertence ao outro. A forma como eu escolho me conhecer através dessa experiência pertence a mim. Talvez então a próxima vez que alguém mexer profundamente com você, antes de perguntar por que essa pessoa está fazendo isso comigo, você consiga fazer uma pergunta diferente. O que esta experiência está me mostrando sobre mim? Porque talvez o mais importante não seja descobrir por que aquela pessoa é assim. O mais importante é descobrir porque quando ela é assim, alguma coisa dentro de você dói tanto. E quando você encontra essa resposta, o outro deixa de ser apenas um gatilho e pode começar a se tornar também um caminho de volta para você.